Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui e dessa feita eu estarei mostrando para vocês qual é a posição do James Dunn em relação ao futuro de Israel. E nós iremos mostrar aqui os comentários dele dos versículos 25 a 27 de Romanos capítulo 11. Em todo o contexto ali, do capítulo 11 de Romanos, Paulo vai falar do futuro da nação de Israel. Hoje nós estamos vendo aí guerras, né? Israel contra o Hamas, nós estamos vendo aí alguns países ali também do Oriente Médio querendo invadir Israel, provocando guerra contra Israel. E algumas perguntas surgem, né? Surgem devido aí a esses confrontos. Nós temos os nossos irmãos dispensacionalistas, tanto o dispensacionalista clássico, que é o mais conhecido, né? Que é a visão mais conhecida, como o revisado, o progressivo. Nós temos também os nossos irmãos aliancistas, que têm posições diferentes, enfim. Mas qual é a posição dos grandes eruditos ou dos grandes comentários desses eruditos sobre a carta de Paulo aos Romanos, em especial o capítulo 11? E dessa feita eu estarei mostrando, tá, o que James Dunn comentou em Romanos capítulo 11, os versículos 25 a 27, onde ele vai falar ali de maneira mais explícita do futuro da nação de Israel, que é a sua plenitude, que é a sua glória. Se você não assistiu o review, já faz um tempo que eu já fiz o review, né? Desses comentários, são 2 volumes, né? O volume 1 e o volume 2, tá? O volume 1, ele comenta os capítulos de 1 a 8, e o volume 2, que é esse, ele comenta dos capítulos 9 a 16. É um dos melhores comentários do mundo da carta aos Romanos. Assista lá o review que eu fiz, tanto do volume 1 como do volume 2. Está lá explicitado, explicado, bonitinho. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá para o comentário do James Dunn sobre o futuro de Israel. Está na página 980. Então vamos pegar aqui a página 980 e nós veremos lá o que James Dunn fala sobre essa questão. Depois eu posso trazer aí outros comentários, tá, da carta aos Romanos e a posição dos eruditos em relação ao futuro de Israel. Tá? Nós temos a revelação do último mistério, o texto bíblico, versículos 25 a 32, que ele vai comentar. Nós iremos só ver os versículos 25, 26 e 27, só 3 versículos, tá? Aí você tem as notas, né? Isso eu mostrei para vocês lá no review. Ele faz primeiro uma exposição exegética de todo o texto, versículo a versículo. Depois ele vai fazer ou trabalhar a hermenêutica, né? A hermenêutica, que é a interpretação. Então ele faz primeiro uma exposição exegética, aqui ó, no comentário, tá vendo? Ele trabalha o texto grego. Depois de trabalhar o texto grego, ele vai trabalhar a hermenêutica, né? Que é a interpretação. Então vamos pegar aqui, ó. Aqui está, ó. Explanação. Vocês estão vendo aqui? Explanação. E ele começa assim, ó. Até aqui vimos certa hesitação sobre os argumentos usados por Paulo, como se ele estivesse apenas explorando respostas para o problema premente do fracasso de Israel. Deixa eu só aproximar mais aqui para vocês. Pronto.
Mas agora, chegando no fim da sessão, a hesitação desaparece e o argumento adota um tom de convicção vigorosa. O que ele tinha colocado simplesmente como uma hipótese no capítulo 9, versículo 22 e 23, e mais definitivamente, como a possibilidade de poder divino na sequência de cláusula com si em Romanos capítulo 11, do 12 ao 24, ele agora afirma como um fato garantido, depois de encorajar seus leitores com tanto cuidado a reconhecer a possibilidade de a misericórdia de Deus e a sua ira trabalharem juntas para efetuar seu propósito maior, ele agora afirma com ousadia que essa possibilidade é o que Deus realmente está fazendo. Então ele introduz a sessão e vai começar a exposição. Versículo 25. Paulo passa a dirigir-se de novo a toda a comunidade, depois de dirigir-se por um tempo a um único interlocutor, gentil, que ele tem em vista primordialmente a maioria gentia das congregações em Roma. Provavelmente está implícito na repetição e preocupação que ele expressa de que eles deveriam evitar pensar demais em si mesmos, o que repercute a advertência predominante na metáfora precedente, que é a metáfora da oliveira, né? Dos versículos 17 a 24. Embora de forma alguma seja impossível que ele pense também nos cristãos judeus, que facilmente poderiam presumir o que na verdade não está dito na metáfora, de que eles eram ramos originais da oliveira, que não tinham sido cortados. Seja como for, o interesse de Paulo é lembrar-lhes, mais uma vez, o perigo de cair no tipo de orgulho e presunção que, na visão de Paulo, tinha custado tanta maioria de seus contemporâneos judeus. Eles foram cortados porque não creram no Messias, né? Mas se eles voltassem a crer, eles poderiam ser reenxertados. Com um senso refinado de clímax dramático, Paulo finalmente revela sua resposta ao problema que permaneceu sem solução desde que se tornou evidente em Romanos capítulo 1, do 18 até o capítulo 3, versículo 20. Paulo chama de este mistério, descrição que certamente daria a muitos dos primeiros ouvintes da sua carta um senso de pertencimento privilegiado e uma emoção de expectativa. Era inevitável que a palavra evocaria a ideia de um segredo conhecido apenas aos que tinham sido iniciados. Nuance não restrita aos cultos de mistério. Ao deixá-los participar desse mistério, Paulo estava lhes abrindo um dos segredos mais profundos do cristianismo, que ainda estava oculto aos que estavam fora do ciclo de crentes em Cristo. Porque a palavra mistério era algo que era oculto, trancado às 7 chaves, e Deus o revelou. Deus trouxe à tona. Era algo oculto, agora não é mais. E é o que Paulo está fazendo aqui. Entretanto, os que estavam fora do ciclo de crentes em Cristo, os que estivessem familiarizados com a apocalíptica judaica ou até com o uso que o próprio Paulo faz dela, como em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Reconheceriam que Paulo queria que a palavra mistério tivesse um sentido mais específico aqui, não apenas um segredo religioso, muito menos um rito secreto, mas um mistério escatológico. Mistério como percepção dos eventos do tempo do fim, de como a história da salvação chegará ao seu clímax destinado, de como Deus em breve cumprirá seu propósito final para seu povo, nesse caso Israel, né? Do pensamento judaico, o mistério assim era desvendado por revelação direta de Deus, está em Daniel, 1 Enoque, enfim. Talvez uma revelação da interpretação correta da Escritura. Paulo
claramente está totalmente dentro da tradição apocalíptica. Ele não tinha resolvido o enigma do fracasso de Israel com sua própria habilidade intelectual ou com a sua habilidade como exegeta. Deus lhe tinha revelado a solução, talvez pelo texto bíblico, que citara em seguida, embora também seja possível que visse nos versículos uma importância escatológica, tão plena somente à luz dessa revelação recebida e dependente deles. De qualquer forma, Paulo afirma que Deus tinha resolvido o enigma do fracasso de Israel, revelando a ele que a queda de Israel sempre tinha feito parte do propósito de Deus para o clímax da história. O mistério que ele agora os convida a partilhar é precisamente a confirmação da possibilidade já mencionada. Israel experimentou um endurecimento em parte. Paulo aqui não atribui o endurecimento a Deus, mas à luz do que já disse. No capítulo 9, versículo 18 e o capítulo 11, versículo 7. Ele nem precisa. Nessa formulação resumida, o mistério do lado escuro da eleição é afirmado novamente com referência firme ao propósito ao próprio Israel. A cegueira é parcial, tanto como temporária, quanto afligindo apenas o que Paulo espera que no fim seja uma proporção relativamente pequena de seu povo, até que chegue à plenitude dos gentios. A dureza da ação punitiva contra Israel é atenuada com a fixação de um limite de tempo, até que, você quer tempo. O que tinha sido apenas implícito antes disso, agora é declarado. A severidade de Deus contra os que caíram é limitada a um propósito e período específico. Então, Deus, em seu propósito eterno, é isso que ele está falando, James Dunn, tá? Estabeleceu a plenitude dos gentios, das gentes, dos povos, das nações. Então, o evangelho está sendo pregado às nações. Milhões estão se convertendo. Então, vai chegar uma época que o último gentio vai se converter, aonde irá se completar ou se completará essa plenitude dos gentios. Quando isso acontecer, tá? A cegueira da nação de Israel, a dureza será removida, será retirada, porque Paulo fala assim, que o endurecimento vem em parte. Então esse endurecimento tem prazo de validade. Tá? E esse endurecimento vai até que chegue à plenitude dos gentios. Então foi um tempo que Deus estabeleceu. E Paulo aqui está revelando, né? Que maravilha, né? A severidade de Deus contra os que caíram é limitada a um propósito e período específicos. Como em outros lugares da Apocalíptica, a especificação de um limite definido de tempo, embora não em termos de dias, semanas ou anos. Reforça a ênfase sobre o controle divino. Tudo está funcionando de acordo com o plano original de Deus. Então Deus não foi pego de surpresa, né? Tudo está em seus planos. Dentro dessa penúltima fase, o objetivo é a entrada dos gentios. O que antes foi expresso em termos de salvação, riqueza e reconciliação, que é os versículos 11, 12 e 15, agora é expresso em termos que ecoarão a típica esperança judaica, que nos últimos dias haverá conversões em massa e peregrinação dos gentios a Sião. Isaías 2, versículos 2 a 3. O limite de tempo é especificado com mais precisão com a vinda da plenitude dos gentios. Ao repetir a palavra usada para Israel, no versículo 12, Paulo quase com certeza dá a entender um grau de complementaridade entre judeus e gentios na assembleia escatológica do povo de Deus. Que há duas plenitudes, a plenitude dos gentios e a plenitude da nação de Israel, que é a sua salvação. Mas a palavra também tem vantagem de indicar uma precisão apocalíptica, que ainda não é visível ao que recebe
o mistério, e assim um grau bastante conveniente de indeterminação dos detalhes do futuro previsto. Com certeza haverá uma medida completa dos gentios, o número completo pretendido por Deus, mas quantos serão, Paulo não diz. Todos, muitos ou apenas alguns. Ele se contenta em simplesmente especificar todos que Deus chamará. Então aqui é o comentário dele do versículo 25. Aí os versículos 26 e 27, olha só o comentário dele. E assim todo Israel será salvo. Após a plenitude dos gentios, entrará a plenitude de Israel, que Paulo fala no capítulo 11, versículo 12. E assim todo Israel será salvo. O clímax será o cumprimento da oração de seu coração, que ele inicia no capítulo 10, versículo 1. A salvação de Israel, a restauração de Israel, a comunhão plena com seu Deus. Aqui Israel étnico, tá? Seja o que for que está acontecendo com Israel agora, Paulo recebeu a segurança revelada por Deus de que tudo estará certo com Israel no fim, que a fidelidade de Deus ao seu primeiro amor ficará demonstrado para todos poderem ver. De novo, nessa declaração resumida, Paulo não diz com isso acontecerá, mas de novo ele não precisa. A forma como o pêndulo tinha oscilado de Israel para os gentios e voltaria de novo para Israel já tinha sido articulado com suficiente clareza. Israel será salvo sendo provocado ao ciúme, vendo os gentios desfrutando os privilégios que tinham sido deles, e assim provocados a abandonar sua incredulidade em Jesus, seu Messias, e a aceitar o Evangelho. Paulo especifica todo o Israel, com o que ele presumivelmente quer dizer Israel como um todo, pois é improvável que ele agora esteja trazendo uma definição maior, uma esperança mais abrangente do que aquela já expressa com a palavra plenitude. Algo pleno, repleto, completo, né? Sua esperança e oração seguras é que aqueles que tropeçaram sob a pedra de tropeço não caíram em ruína irrecuperável. A pedra é Cristo, né, que eles tropeçaram. Mas sua visão do futuro de Deus não é tão clara que ele possa excluir a possibilidade de que alguns permanecerão firmes em sua incredulidade. O texto bíblico que ele cita como prova é Isaías 59, versículos 20 e 21, incluindo uma linha de Isaías 27, 9. Então, isso era muito comum também da hermenêutica judaica, né? E Paulo era um fariseu, era um doutor, então ele pega a parte de Isaías, capítulo 59, versículos 20 e 21, e alinha com Isaías 27, 9. Tá? Isso era muito comum na hermenêutica judaica. Seu primeiro texto já tinha recebido uma interpretação especificamente messiânica na época de Paulo, ele certamente seria entendido como referência à nova era iniciada pelo resgate de Israel e restauração ao favor divino. E Paulo naturalmente ligaria a menção de Deus fazendo ou estabelecendo ou restabelecendo sua aliança, a profecia de Jeremias de uma nova aliança. Paulo também identificaria com certeza o Redentor com Cristo. E como ele vincula o texto ao clímax escatológico, ele não estaria pensando na associação histórica anterior de Jesus com Jerusalém, mas em sua parúzia no céu para Jerusalém, ou da Jerusalém celestial. Essa é a única vez em que Paulo fala da segunda vinda de Cristo nesta carta. Sem dúvida, ele podia pressupor que ela era um elemento bem conhecido no ensino no novo movimento, que não carecia de uma exposição mais completa, neste resumo final, que trata de uma questão diferente. Que papel o retorno de Cristo teria nos eventos do fim? De forma alguma, está claro, muito menos como desviará de Jacó a impiedade. E como isso combina com provocar ciúmes em Israel, com a entrada dos gentios. Paulo não explica, né, em detalhes.
mas uma falta de clareza e precisão na inter-relação entre os eventos do fim é uma característica da escatologia dos primeiros cristãos, e podemos presumir que Paulo não era mais entendido que os outros nessas questões. Sua contribuição ao pensamento escatológico dos primeiros cristãos aqui consiste simplesmente na revelação que lhe foi dada de que a salvação de Israel deve ser o clímax da história da salvação, não em uma agenda ou programação precisa dos eventos futuros. Como no restante dessa breve sessão, Paulo retoma as esperanças e linguagem judaicas de modo bem marcante. Já observamos a expressão de esperança judaica, característica da apocalíptica, no versículo 25. O tempo estabelecido para o cumprimento do propósito de Deus, a entrada do número pretendido de gentios. Ao citar Isaías 59, versículos 20 e 21, especialmente ao adicionar Isaías 27:9, ele se apega a outras duas características ainda mais impressionantes da fé e esperança, acalentados por muitos judeus. Uma é a esperança confiante de que, nos últimos dias, os dispersos de Israel retornariam à terra prometida, e os que caíram em erro seriam restaurados à justiça. A outra é a ênfase incomum em Paulo, mas deliberadamente ressaltado pela fusão das duas passagens de Isaías, no perdão dos pecados por Deus, Isso é ainda mais digno de nota, porque não é uma forma preferida de Paulo expressar o evangelho. Ele nunca fala de perdão por uma iniciativa própria, e pelo menos nessa carta, pecado geralmente é um poder personificado. Aqui Paulo mostra estar bem ciente da intensa certeza judaica de que o Deus da aliança com Israel é alguém que remove pecado. Assim como perdoou os pecados de Davi. Não há nenhuma sugestão aqui, nem em qualquer outro lugar em Romanos, que Paulo acusou sua fé ancestral, a fé judaica, de ensinar a necessidade de conquistar a salvação, de merecer o perdão. Pelo contrário, o próprio Paulo ensina por conta própria a convicção judaica básica de que, ao dar aliança a Israel, Deus tinha feito provisão para cobrir os pecados e que Deus manifestaria sua fidelidade à aliança nos últimos dias, resgatando Israel de sua impiedade e tirando os pecados de uma vez por todas. Aqui ele está defendendo, né? James Dunn defende que no futuro isso vai acontecer com Israel. Tá? Ele cria, né, da forma que o texto está falando. Não tem como fugir, né? Deus tem negócios a resolver com Israel no futuro. Tá? E independente se você é aliancista, se você é dispensacionalista, não importa. Tá? Deus tem algo com Israel. Não é à toa que a nação está aí, irmão. Em 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação. Isso é Deus, foi coisa de Deus. Não tem como fugir disso, não tem como. Essa completa reversão da linguagem e esperança tão características dos judeus pode ter surpreendido alguns dos primeiros leitores de Paulo, mas apenas se eles não tivessem entendido a medida em que Paulo já tinha transformado tanto a linguagem quanto a esperança. Porque a esperança da restauração de Israel, como finalmente emerge nessa conclusão da sua exposição teológica, agora Opa, eu estou enxergando mal. Deixa eu aproximar aqui, ó. Agora aqui, ó. Significativamente diferente de tudo que seus contemporâneos judeus não cristãos ansiavam. Por um lado, a aliança não deve mais ser definida em termos nacionalistas ou de observância das obras da lei, os rituais da Torá e os costumes distintivos de Israel, expressos de modo impressionante no livro dos Jubileus, ou pela comunidade de Qumran, ou mais tarde pelos rabinos, para quem a intenção de obedecer toda a Torá haveria de ser a única condição real para entrar na aliança. A outra diferença principal é
é que para Paulo os gentios não são mais uma raça inferior sem a lei ou a ser exterminada, ou a entrar no fim para aprender de Israel e, na verdade, reconhecer a primazia de Sião. A entrada dos gentios agora precede a restauração de Israel, de tal maneira que acaba ensinando Israel, definindo não a superioridade de Israel, mas o caráter da eleição por Deus. É precisamente essa transposição na ordem de precedência que Paulo espera com confiança. Fará com que Israel veja que a aliança é o tempo todo uma questão de graça e fé, não de nacionalidade ou ritual de culto, e não algo destinado a dar renome a qualquer nação ou cidade em particular. Talvez essa seja o ponto da alteração que Paulo faz à frase a respeito de Sião. Israel tem uma precedência na história da salvação que ninguém pode negar, mas não tem direito a uma primazia eterna. O libertador vem de Sião. Tá? Aí ele coloca aqui se essa Sião aqui é celestial, né? Ele coloca como uma pergunta, né? Uma possibilidade. Virá de Sião, virá do céu, a Sião celestial, a Jerusalém eterna, mas não para benefício de Sião, a Sião terrena. Portanto, é precisamente porque a esperança de Israel foi transformada assim pelo Evangelho que Paulo pôde finalmente retomar sua linguagem judaica característica, sua esperança para Israel, mesmo quando expressa em termos tradicionais, é uma esperança transformada pela vinda de Cristo, pela reafirmação da graça e pela entrada dos gentios já em andamento. Então, James Dunn, ele defende aqui, tá, aquilo que de fato Paulo está mostrando, né? Um futuro para a nação de Israel. No momento, eles estão endurecidos, estão mesmo. Não creem no Messias, tá? Eles não aceitam Jesus como Messias, mas esse endurecimento é em parte. Tem prazo de validade. Tem prazo para acabar. E vai acabar quando? Quando adentrar a plenitude dos gentios. Essa plenitude for completada, essa tarefa for completada, Deus se volta a Israel e aí sim acontece a plenitude da nação de Israel, que é a sua salvação. Esse é o comentário do James Dunn. Tá? Se vocês gostaram do comentário dele, da posição dele, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. E se você não assistiu os reviews que eu fiz do volume 1 e o volume 2 dessa obra monumental, extraordinária, maravilhosa, assista. E eu tenho certeza que você vai amar os reviews e esse monumental comentário da carta aos Romanos do James Dunn. Deus e Cristo vos abençoe. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.